Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, estamos de volta aqui com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação da Sandra Lanza no chat e também na produção do programa. Sandra, bom dia. Bom dia, como vai, Gilberto? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, como é de praxe aqui no Urban View, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente, mais uma super edição aqui do Urban View. Já estou a postos, aguardando a sua participação no nosso chat. Sandra, como é que o pessoal vai para participar no chat aí? Muito fácil, você que está nos assistindo na tela da UTV, basta clicar aqui no nosso chat, você vai fazer um cadastro, vai receber um link no teu e-mail, vai acessar esse link, clica e você prontinho. Já vai fazer sua senha, já vai estar participando aqui com a gente online. Tem também outra forma de você participar, já que esse é um programa total e completamente interativo, né? Para quem está nos assistindo ao vivo, lógico que você depois também assistirá sob demanda esse programa, tanto no canal Urban View, lá no site da Urban Systems, também no nosso canal no YouTube e também aqui no site da AllTV. São 3 opções para você assistir esse programa sob demanda, mas se você estiver nos acompanhando ao vivo, você também vou te convidar para você participar na nossa enquete da semana, que sempre tem um tema que está ligado ao que nós vamos discutir hoje aqui. Então, se você tiver abrir uma nova janela no seu navegador e acessar o portal da Urban Systems no endereço www.urbansystems.com.br, você vai ter ali do lado direito, na coluna do lado direito, logo abaixo do nosso Twitter, que é legal também você acompanhar para receber aí sempre temas interessantes, links interessantes dos assuntos que a gente aborda aqui. Tem lá a enquete da semana que hoje está perguntando o seguinte, já até adiantando um pouquinho o tema do programa. Construção sustentável, marketing ou realidade? Nós queremos saber a sua opinião. Você tem 3 opções lá. Sim, marketing. O sustentável está mais para marketing do que para realidade. Ou não, já é uma realidade. Você concorda, acha que é uma realidade. Ou você pensa que são apenas iniciativas isoladas ainda, são apenas pequenas obras, ou algumas obras só que são realmente sustentáveis, ainda está longe de você ter um espraiamento, digamos, disso pela construção civil de maneira geral. Tá? Então, convido você a acessar o nosso site e participar. E o nosso Twitter também, né, Gilberto? A gente Twitter. não pode esquecer do nosso Twitter. Se você quiser participar também, porque são 1001 maneiras de você participar aqui no Urban View, você acessa www.twitter/urban_systems. Muito bem. Então, é exatamente isso que a gente quer bater um papo hoje no nosso programa. O que a sustentabilidade e a arquitetura podem ter em comum? Sabemos que a construção civil é um dos mercados que mais consome recursos naturais do planeta. Como arquiteto é o profissional responsável pelos projetos que vão gerar os empreendimentos, há, nesse momento do projeto, a chance de pensar melhor as consequências das decisões que serão tomadas nos canteiros de obras. Algumas escolhas podem garantir maior eficiência na construção e, de quebra, um futuro melhor para quem vai morar ou trabalhar ali e para o planeta também. Então, na edição de hoje do Urban View, a gente escolheu como o nosso olhar da semana o seguinte tema que o pessoal vai colocar aí na tela para vocês. Sustentabilidade na construção civil. A arquitetura pode ajudar de forma realmente eficiente? A gente quer discutir, a gente quer debater aqui no programa de hoje como fazer o manejo responsável dos recursos na hora de projetar e construir. Quais são as vantagens e desvantagens dos pré-fabricados que estão chegando aí com força na construção civil? É a industrialização da construção civil, um tema que a gente vai conversar hoje aqui no programa. As construções sustentáveis no passado e agora no presente e, por que não, no futuro. E para responder a estas e outras perguntas, para bater um papo aqui com a gente, nós estamos recebendo no programa de hoje o Márcio Porto. Márcio, olá, como vai? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado, senhor. Muito bem. O Márcio Porto, ele é formado em 1996 pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie, em São Paulo. Após a graduação dele, ele atuou por 2 anos no escritório
Davis Broad Bond Architects and Planners, em Nova York. E na sequência ele trabalhou até o final de 2001 no Austin Veum Robes Parshall, Uau! em San Diego. Cada nome bonito aqui. O nome é imponente. Austin Veum Robes Parshall. Austin VM Robbins and Parshall, em San Diego, na Califórnia. Foi lá na Califórnia, né? Isso é pra aproveitar também minha vida. Ele juntou uma parte legal de trabalhar fora com morar em San Diego, na Califórnia. Nada bobo. Ele é mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU-USP, e é autor do livro Processo de Projeto e a Sustentabilidade na Produção da Arquitetura. Ele é sócio-diretor do escritório de arquitetura Sidônio Porto Arquitetos Associados, ou seja, um grande especialista no assunto que mais uma vez a gente traz aqui no Urban View para bater um papo com a gente. E para começar a nossa entrevista, esse nosso bate-papo com ele, a gente vai chamar o quadro de Olho na Frase, que hoje está trazendo uma frase da arquiteta e bióloga Marta Nader, da Ecohabitar Arquitetura e Construção. Diz a Marta Nader: todo projeto já deveria nascer sustentável. É preciso sempre olhar o meio ambiente como um fator limitante, interferindo o mínimo possível e fazendo a natureza trabalhar a favor da arquitetura da casa. Logicamente, Márcio, ela está falando a favor da arquitetura da casa, mas aí a gente pode ler a arquitetura da casa, a arquitetura do escritório, do edifício, da fábrica, né? Para extrapolar aí para qualquer tipo de construção. Você concorda com a frase da Marta? A Marta está certa, a frase dela é consistente. Todo o projeto, ao ser concebido desde o início até o fim, o projeto passa por várias etapas, né? Ele primeiro tem uma etapa bem tênue, que é a etapa da concepção, a etapa em que as ideias são postas no papel de forma bem fluida, e aquilo, na medida em que vai sendo amadurecido juntamente com o cliente, com quem vai utilizar aquela edificação no futuro, vai passando por outras etapas de projeto, vamos dizer, um anteprojeto, o pré-executivo, o executivo. E ao longo dessas etapas, outras disciplinas vão entrando, como as disciplinas de engenharia, por exemplo, né? Então, ao longo de todo esse processo de projetação, as medidas que a gente puder tomar, os cuidados que a gente puder tomar para que lá na frente, na hora em que esse projeto for orçado e construído, o resultado da obra edificada seja de fato o menos impactante possível no meio, seja com uma finalidade residencial, industrial, corporativa, etc. Até porque a gente está falando em recursos finitos. Exato. A matéria, ela não é necessariamente finita, mas no estado em que ela se encontra, para ela ser recomposta exatamente como ela está hoje, existe. Provavelmente a gente não consiga isso num tempo nosso, né? Então é fundamental que a gente leve isso em consideração. Marcelo, vamos começar um pouquinho pela tua história, né? A gente estava revendo aqui o teu currículo que a gente leu aqui ao vivo. Logo após a tua formação em 96, você foi para Nova York e na sequência você ficou até o final de 2001 lá em San Diego, na Califórnia. Exato. Primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: nesses anos que você teve lá nos Estados Unidos, nesses escritórios que você teve lá, já havia, naquela época, naqueles escritórios lá, uma preocupação maior com a sustentabilidade e foi lá que germinou já essa tua, digamos, esse teu olhar para a arquitetura sustentável? Ô Gilberto, na verdade, essa preocupação... Não, ela já existia antes, mas lá eu participei de um ambiente em que essa realidade já estava mais consolidada, especialmente na Califórnia. Toda a realidade que a Califórnia viveu na história, inclusive com a colaboração da contracultura, contribuiu para que isso se concretizasse antes do que no restante dos ambientes que eu convivi, né? Então, essa participação foi importante para que quando eu voltasse para o Brasil, eu voltasse com uma meta de me aprofundar nesse tema e fazer isso cada vez mais real aqui. A gente poderia dizer que você foi picado por um mosquito da arquitetura sustentável fortemente em San Diego, na Califórnia. Em San Diego, eu diria que Califórnia... Lá você tomou um contato forte com isso. Existiam já uma série de iniciativas pessoais
dos próprios moradores da comunidade, por exemplo, de Los Angeles, que a gente foi visitar em alguns tours que eram focados para isso, para ver algumas iniciativas que a pessoa do dia a dia, o ser humano comum ali estava buscando, vamos dizer, para conseguir melhorar a qualidade do efluente que ele estava jogando na rede pública, por exemplo. Melhores soluções para geração de energia. O habitante californiano, digamos, é um indivíduo que tem uma preocupação muito grande com essa questão, né? Eles são bastante... Eles são voltados para isso, né? Eles têm, acho que a cultura que sempre... A Califórnia está na frente de uma série de aspectos, né? A questão da tecnologia, por exemplo, no Vale do Silício é um exemplo disso, né? Então eu acredito que o pensamento deles esteja um pouco precoce, mais à frente. Além dessa questão cultural, você acha que o brasileiro não estava tão próximo dessa realidade por conta um pouco mais da abundância também que a gente tem de recursos, e aí tudo bem ou não? É só cultural? Não, isso é uma questão mais cultural. Na verdade, se a gente pegar a arquitetura brasileira, como ela se posicionou no contexto na década de 50, por exemplo, ela foi muito influente para o mundo inteiro. Ela foi uma referência para uma série de outras escolas de arquitetura, exatamente porque ela buscava não só esteticamente uma linguagem brasileira. Você está falando de base de Lúcio Costa, Niemeyer? De Niemeyer, Lúcio Costa, dessa turma toda que nessa época marcou uma presença muito grande. Criou realmente uma escola. Criou uma escola. Essa escola influenciou o mundo inteiro e, passado o tempo, o mundo voltou com uma resposta a partir desses ensinamentos e ocupou o cenário. Então, uma curiosidade que eu acho que é interessante a gente ter em mente é que a arquitetura brasileira já foi uma referência muito marcante. E eu acho que é importante a gente lembrar disso para termos no nosso dia a dia essa referência e com isso mais coragem ainda para implementar as nossas iniciativas, não imaginando que elas vêm só de fora dessas referências externas. Essas referências externas existem hoje muito em função dessa influência que foi exercida. Agora, pegando esse gancho histórico que a gente enveredou aqui, eu vou falar como neófito, né? Mas me parece, eu acho que eu já tive em outras conversas aqui com outros arquitetos no navio, que não sei se nos anos 70, nos 80, a arquitetura brasileira passou por uma crise, podemos dizer assim, né? Se fazia muito prédio, aquela coisa da releitura pobre daquele neoclássico, né? Porque a leitura que eu tenho é que, assim, dos anos 90 para cá, a arquitetura brasileira começou de novo a ganhar vida, criatividade, né? Se você for falar de movimento moderno e depois de movimento pós-moderno, o movimento pós-moderno foi se você for ver a estética dessa arquitetura, ela mistura elementos que eles tiram um pouco a nitidez do que é a limpeza da arquitetura moderna, e hoje a nossa arquitetura ela está muito mais ligada nessa arquitetura moderna do que na pós-moderna. Ela é muito um resgate, né? Então eu acho que essa nitidez foi restabelecida, por isso que essa impressão que você está... Agora, ainda pegando esse veio histórico aí, a arquitetura do Lúcio Costa, do Niemeyer, já ouvi muita gente criticar que privilegiava muito a forma, né? E pouco a função, que eram prédios frios, eram prédios, né, tem aquelas velhas críticas ao Palácio do Planalto, lá, o Palácio da Alvorada, que diz que é péssimo para morar, tinha os presidentes que odiavam, etc e tal, eu imagino que naquela época não existia ainda preocupações de nenhum naipe com sustentabilidade ou com... Eu diria que existiam, mas como o Oscar teve a oportunidade de produzir muito, né, ele tem uma obra muito extensa, ele acertou muito e errou muito também, teve oportunidades de fazer coisas que têm muito a ver com essa linguagem que hoje é estritamente sustentabilidade, e que na época passavam por isso, mas também como a coisa não estava tão focada, ele pôde explorar a forma da arquitetura dele de forma bastante livre, o que foi
deu um resultado muito interessante para a obra do Oscar, né? Se houver diversidade hoje de linguagem na obra dele é muito grande. Mas existem exemplos de obras que parecem muito sustentáveis na obra do Oscar. Por exemplo, a casa de Canoas, no Rio de Janeiro, é uma casa que, se eu não me engano, até era do Oscar Niemeyer mesmo ali no Rio de Janeiro, na Serra da Tijuca. Na Tijuca não, ali é São Conrado, né? Já é mais mais para frente ali. Ali, Ela tem uma inserção no terreno muito, que eu diria, sustentável. Por exemplo, tem uma pedra que existia originalmente no terreno e que ela foi mantida e ela entra. Uma parte dela está dentro da sala, uma parte está fora. Ela tem beirais que controlam muito bem a questão da iluminação do sol. E nas fachadas que são todas de vidro para que ele possa ter uma vista ampla da floresta, tem até a vista do mar de dentro da sala dele. Quer dizer, isso foi muito racional, essa questão nesse da aspecto da sustentabilidade. Que a gente fala da integração do edifício naquele meio, né? Então você tem exemplos que eu acho que são condizentes com o que a gente está buscando hoje. Muito bem. Estamos no Banview de hoje conversando com o Márcio Porto, sócio-diretor do escritório de arquitetura Sidônio Porto Arquitetos Associados. E você que está chegando agora, está entrando ao vivo e está nos assistindo, convido você a participar aqui com a Sandra no nosso chat e também na nossa enquete lá no portal da Urban Systems. Participando, né, Sandra? Exatamente, a gente já tem algumas participações aqui. Olha que interessante, quero mandar um abraço para a Ângela, para o Neto Palma, para o G Passarinho, também está aqui com a gente. E o Neto Palma pergunta o seguinte: será que o nosso governo está preocupado com sustentabilidade? Quer dizer, você tem conhecimento de iniciativas e o governo está dando aporte para isso? Eu acho até que a gente pode refazer um pouquinho essa pergunta do Neto Palma no seguinte sentido, quer dizer, o governo é um grande contratante de obras, né? E eu acho que a gente vai até adiantando um pouquinho, a gente vai mostrar, por exemplo, uma obra do escritório Sidônio Porto da Petrobras, que deixa de ser um órgão, de certa maneira, estatal, apesar de ser um órgão de economia mista, né? Então o governo, como contratante de obras, né, na tua visão, ele já começa a manifestar alguma preocupação nas suas propostas de licitação, de falar, olha, eu quero aqui, ou não, o governo enquanto contratante não tem nenhum tipo de preocupação com itens de sustentabilidade? Tem preocupação sim, acho que em algumas obras mais, em outras menos, mas a Petrobras é uma empresa que tem buscado uma certa liderança nesse aspecto, até como resposta a uma série de responsabilidades que são atribuídas a ela. E essas obras que nós projetamos para a Petrobras, elas refletem muito isso em função dos espaços que foram gerados, em função de tecnologias que foram empregadas, e eu acho que isso marca essa preocupação de uma parte do governo. Aqui o governo realmente é muito amplo, é muito grande, né? Então, para algumas obras, talvez ele tenha esse olhar um pouco mais voltado, mais maduro já. Agora, o limite para essa preocupação, ele está muito além, né? Por exemplo, usar o caso da Alemanha. O governo alemão subsidiou durante muitos anos a utilização de energia fotovoltaica na construção civil alemã. Então, existem muitas placas fotovoltaicas na Alemanha gerando energia no próprio ponto de consumo, o que é muito interessante, porque você não tem a transferência da energia pela infraestrutura de cabos nem nada. Ela é gerada e consumida naquele próprio ponto, eventualmente pode até ser um eventual excesso, pode até ser revertido para a rede pública. Isso eu acho que uma forma, o governo subsidiou isso durante muito tempo, e a infraestrutura de fotovoltaicas ela cresceu tanto que eles até retiraram esse subsídio, porque hoje a coisa meio que anda sozinha lá, né? Então, você vê, isso é uma preocupação específica com uma determinada tecnologia para geração de energia. Mas existem uma série de outras medidas que podem ser incentivadas também. Já que você citou a Alemanha, na tua visão, aí, como você é um estudioso do assunto, qual país hoje cujo governo estimula mais a sustentabilidade na construção civil de maneira ampla?
Eu acredito que a Alemanha esteja liderando esse processo. Se for ver de uma forma ampla, como você está imaginando, eu acredito que tem esse exemplo, mas tem outros também. E eu acho que se for por aí, a Alemanha tem mais estaria na liderança, em que pese a curiosidade dos californianos, né, nesse aspecto. Vamos falar também um pouquinho ainda dessa questão da tua história aqui, do teu currículo aqui. Esse livro que você escreveu, que é o Processo de Projeto e a Sustentabilidade na Produção da Arquitetura. Ele é resultado do teu mestrado na FAUSP? Gilberto, eu quando voltei dos Estados Unidos resolvi fazer um mestrado nessa área e como resultado, depois que o mestrado estava pronto, né, eu já tinha concluído todo o trabalho, surgiu essa oportunidade de publicar, de transformar esse estudo num livro. Claro que isso tudo foi reescrito, foi reelaborado para tirar um pouco aquela linguagem acadêmica. Exato, do mestrado, que isso né? pudesse de fato virar uma obra literária, né, que pudesse ser lido como um livro. E o objetivo disso foi, em grande parte, difundir a cultura da sustentabilidade em paralelo com a construção civil, para que o próprio o leigo possa ter um vocabulário mais completo. Na hora de contratar um projeto, ele já tenha mais essa percepção, ele possa ser mais criterioso na hora de Quer dizer que não é um livro necessariamente voltado apenas para o arquiteto ou o estudante de arquitetura. Ele pode ser um livro lido, teoricamente, por quem tem, digamos, interesse. Eu, Gilberto, quero construir uma casa com princípios sustentáveis, ou estou interessado nesse assunto, é um livro que eu também consigo... Exatamente. Uma boa iniciativa. É interessante para isso, para a gente ter mais argumentos para conversar a respeito do assunto, para eventualmente contratar serviços com essa qualidade e para estarmos atualizados. Eu acredito que isso... E pelo título, um processo de projeto e a sustentabilidade me leva a crer que é um livro que fala exatamente, quer dizer, como deve ser feito um projeto, que itens deve levar em conta um projeto para... O livro tem muito disso, mas não é uma cartilha. O livro fala no processo, porque o projeto é processual, né? Você, desde o início, como eu falei para você começa com um estudo preliminar, desenvolve aquilo até um projeto que é executivo. Depois que isso está pronto, a obra começa, você tem o acompanhamento da obra. Depois que a obra está pronta, você tem a utilização e a manutenção dessa obra ao longo da vida útil do edifício. Isso tudo é processual. Então a palavra processo ela anda muito em paralelo com o conceito da sustentabilidade. E você acha que esse tema sustentabilidade está sendo bem difundido? Eu digo isso porque, assim, ser sustentável não é só reutilizar a água. É uma coisa bem mais complexa, exatamente isso que você está falando no livro, é processual. Acho que as pessoas estão tomando contato de uma maneira melhor com esse tema da sustentabilidade. A sustentabilidade é uma missão. Isso e para que ela se torne uma missão com resultados, isso leva um tempo, né? Então, por isso que uma peça como um livro desses, por isso que um programa como esse, todo esse fórum de discussão acerca do assunto, ajuda na conscientização das pessoas. Na medida que estão todas conscientes, estão sabendo em linhas gerais de que se constitui, a interlocução passa a se tornar mais consistente e isso acaba se implementando, né? A missão acaba se concretizando. Essa que é a visão que eu tenho desse conjunto de iniciativas. Agora vamos explicar aqui para quem está nos assistindo, de maneira um pouco mais didática, né, o que faz um empreendimento imobiliário, né, uma construção, um edifício, uma casa, enfim, o que faz esse empreendimento imobiliário ser realmente sustentável? Quais são os fatores principais que devem ser levados em conta na hora de um projeto? O que você... Ok, eu vou chegar aqui para você e falar assim, Márcio, projeta minha casa, eu quero uma casa que seja uma casa sustentável. Quais são os fatores que você leva em conta na hora desse projeto? Olha, a gente tem que começar da escolha do lote. É um terreno que a gente perceba que a gente vai conseguir atuar nele da forma menos impactante possível, já é interessante. Então, se a gente tiver uma facilidade de acesso ao terreno, se a gente tiver um terreno com uma orientação solar favorável, a incidência dos ventos dominantes, tudo isso são fatores preliminares que incidem diretamente sobre a edificação. A partir desse momento, a
coerência do programa de necessidades que vai estar contido dentro daquele projeto. Nós estamos falando de itens fundamentais, ou nós não estamos colocando itens supérfluos aqui nessa construção. Esse é um outro fator importante. Depois, a forma como esse programa de necessidades vai ser convertido em forma, em realidade. Nós estamos utilizando um formato que se insere bem no terreno, nós estamos cortando, aterrando de uma forma bem aproveitada, o terreno está sendo bem aproveitado sobre esse aspecto. Então, aí nós estamos falando das questões arquitetônicas, né? A orientação solar que de acordo com o que o lote propicia está sendo bem aproveitada nas aberturas da edificação. Então, uma vez que isso tudo foi... tem outros aspectos, mas a gente, para não se estender demais, né, falamos até nesse limite aqui. Depois, além disso, a gente tem sistemas de tecnologia que a gente pode empregar. Então, como a Sandra falou, o reaproveitamento da água, em que medida nós vamos reaproveitar? A gente pode reaproveitar mais ou menos. Vamos tratar todo o esgoto e vamos reaproveitar os efluentes? Vamos coletar toda a água de chuva e vamos utilizá-la na íntegra? Ou será que vale a pena aproveitar só uma parte dessa água para a gente não ter caixas coletoras muito grandes que depois demandem manutenção? Porque a manutenção também é parte, né, do processo, né, falando, né? E assim vai, a gente vai gerar energia no ponto de consumo. Que energia é essa? Ela é eólica, é fotovoltaica e assim por diante. Tá. Sandra, você tem perguntas dos internautas? Temos uma questão relacionada à sustentabilidade, que é um tema tá bem atual, que é sobre a questão da Copa e Olimpíadas. O Neto Palma fala o seguinte: os desafios da construção civil em tempos de Copa e Olimpíadas estão em expansão, mas muitos pontos ainda estão obscuros quando se trata ou se fala em sustentabilidade. O que você vê para a questão das Olimpíadas e da Copa em relação à sustentabilidade? Esse tema é bem polêmico. Essa foi considerada a Copa Verde, por causa do momento que nós estamos vivendo, mas a gente precisava ver de perto esses projetos para ver em que medida eles estão se aprofundando no atendimento ao tema, né? Eu sei que existem preocupações da FIFA nesse sentido. A FIFA, inclusive, balizou a forma de contratação e de elaboração desses projetos. Então, eu acredito que eles vão dar um retorno coerente com tudo isso que nós estamos falando. Mas, para eu ter certeza, eu precisava estar mais envolvido com esses projetos, avaliando eles mais de perto e depois, lá na frente, o legado que essas obras vão deixar vão ser o resultado disso tudo. Eu espero que a gente tenha um legado coerente com a nossa preocupação aqui de hoje. Estamos conversando no Urbanville de hoje com Márcio Porto, sócio-diretor do escritório de arquitetura Sidônio Porto Arquitetos Associados, e o tema do programa de hoje é sustentabilidade na construção civil. A arquitetura pode ajudar de forma realmente eficiente? E, Márcio, eu vou te perguntar o seguinte agora: como é que fica essa questão das certificações aí? O LEED, Aqua, enfim, todas essas certificações que fazem, teoricamente, comprovam o empreendimento ser sustentável. Vocês utilizam essas certificações? Vocês estão envolvidos nessas certificações? Essas certificações, elas criaram uma metodologia que é bem útil para você elaborar um projeto. Seja uma espécie de um ISO, né? Uma norma ISO. Exatamente. E você pode certificar o edifício ou não, mas usar a metodologia da certificação é interessante para que o edifício, mesmo que você não queira que ele seja certificado, que ele possa ser certificável, ou seja, ele está de acordo com um padrão de pré-requisitos que lá na frente vão dar um resultado de um edifício mais sustentável. Então, nas obras que vocês fazem lá no escritório Sidônio Porto, vocês utilizam essas... Utilizamos essa metodologia. Mesmo que o edifício não venha a ser certificado? Mesmo que não seja certificado. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, nós vamos falar da questão da industrialização do canteiro de obras, né? E quando a gente fala sobre industrialização, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A palavra industrialização assusta um pouco, porque parece que industrialização, indústria lembra justamente a indústria poluente, né? Que sempre ficou culturalmente na nossa cabeça, na nossa mente, que a indústria que é poluente. Mas aqui, né, a gente
o Márcio vai provavelmente desmistificar um pouco essa questão. O Brasil sempre optou por um uso de mão de obra em massa e pela construção em loco, em detrimento de sistemas pré-fabricados, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho o que está acontecendo no canteiro de obras hoje, o que é essa industrialização, como é que funciona, que vantagens traz, enfim. Isso realmente aconteceu. O Brasil sempre seguiu esse modelo mais primário de construção, em função de ter uma mão de obra relativamente mais barata do que uma mão de obra especializada, capaz de lidar com um sistema mais sofisticado. Mas isso está mudando, a mão de obra está encarecendo, e a racionalização dos processos construtivos tem sido cada vez mais importante para que a gente, evitando desperdícios, tenha maior economia e tenha um grau de índice de poluição, um índice de interferência menor. Então, isso é um processo também que está amadurecendo. Se a gente for comparar o Brasil com outras nações mais, vamos dizer, mais desenvolvidas, o Brasil ainda tem muitos passos a galgar aí, mas os sistemas pré-fabricados, eles, em essência, pelo fato de eles serem fabricados numa indústria e depois serem montados num canteiro, eles são passíveis de um sistema de controle de qualidade muito mais rigoroso do que o sistema de montagem na própria obra. Vamos dizer, na indústria você consegue uma qualidade controlada no nível digital, né? Você tem máquinas que podem medir de forma muito precisa o que está sendo usado, o que está sendo desperdiçado, minimizando os desperdícios. E lá na indústria também dá para você colocar controles ambientais também. Também. Você pode antecipar isso tudo na indústria, ao invés de levar isso tudo para o canteiro de obra e tentar resolver de uma forma analógica, né? No canteiro de obra você vai encher uma lata de brita, a brita cai no chão, vaza a água aqui, ela leva a areia embora, mistura com cimento, ele cola no chão. Era muito comum a gente ver na frente da calçada de obra. Uma coisa linda! A betoneira, a obra estava atrasada, não dava para entrar o concreto, ela jogava o concreto na frente da obra e ia embora para o concreto não curar dentro da betoneira, entendeu? Então esse tipo de coisa vai cada vez... Mas isso, claro, a betoneira, na verdade, é uma forma de você industrializar a construção. Ela faz parte, ela está dentro desse critério de industrialização. Só que se a obra não estiver bem controlada, a betoneira não pode entrar. Então, por isso desse problema. Então, você tem que inserir esses recursos desde o início, né, até que pelo próprio cronograma de obra a gente consiga otimizar todo o tempo e não perca calendários, cronogramas. Você falou bem, né? A obra estava totalmente longe dessa questão, né? É engraçado quando você vai para o exterior, por exemplo, você vê os operários numa obra, eles parecem uns soldados da guerra do Iraque, né? Os capacetes, os uniformes, umas ferramentas, aí o cara todo limpo, o cara parece que está numa cozinha, num laboratório, o cara se quiser usando roupa branca ele está limpo. E aqui no Brasil você tem aquela coisa, né, no famoso operário da obra, né, o cara cantando lá em cima e joga chupando baiano, cai cimento. Ele usa o EPI às vezes, equipamento de proteção individual, né. Mas você vê que isso está tudo indo na direção desse modelo que você citou aí, do operário americano, que é preparado, altamente especializado, ganha muito bem. Ganha bem. Isso... É um cara que mora numa casa de classe média, que tem lá todos os seus equipamentos, tem seu carro, etc e tal. É um cara exigente, é um cara que cumpre horário. Ele está falando de dignidade, né, de ser humano. Então é por isso que a gente, quando fala em sustentabilidade, fala em missão, em uma melhora mais ampla. É por isso que a questão da sustentabilidade ela perpassa de forma muito ampla tudo isso que nós estamos falando aqui. Agora, eu tive uma convidada aqui no Banville, uma arquiteta, e me lembro que eu fiquei até quase que chocado, quando ela me falou assim que a construção civil, a industrialização da construção civil, está chegando a ponto de, vamos supor, você meio que a construção do edifício ser uma espécie de uma linha de montagem mesmo, de como se fosse um Lego, né? Você construir o banheiro, construir, sei lá, a sala, etc e tal, e você só vai,
montando, e esses operários só vão, são operários quase que de precisão, que tem que Tudo vir, pré-fabricado. encaixar, a coisa caminha por aí mesmo. Caminha por aí. Que nem o carro, por exemplo, que hoje é uma linha de montagem, né? Encaixa carroceria, encaixa porta, encaixa vidro, encaixa pneu, o carro sai prontinho lá do outro lado. O apartamento seria isso. E no Japão também teve uma iniciativa dessa, né? Que de manhã foi até uma meta. Eles vão construir um prédio em um dia. Em 24 horas, na China, exatamente. Existe essa meta e eles estão anunciando isso já. Isso consiste no quê? Você não só pré-fabricar, por exemplo, a laje de piso, não só o painel da laje, mas você já, juntamente do painel de piso, você já colocar toda a infraestrutura de hidráulica, elétrica que acompanha a laje, que quando você vê num corte arquitetônico, por exemplo, você vê nitidamente a camada da laje, a camada do piso acabado por cima e por baixo dela, antes do forro, toda a infraestrutura, né? Então, essas obras, para que isso aconteça de uma forma cada vez mais precisa, elas têm que ser, essa laje, ela quando vai para a obra, em vez de ela ir só o painel da laje, que já é pré-fabricado, ela vai para a obra contendo toda essa infraestrutura. Então, essa laje, quando é colocada no local, ela é encaixada que vem na laje seguinte, que vem de um lado, que vem do outro. Isso é basicamente soldado, ou costurado, ou plugado lá no local e pronto, a coisa está. É por isso que você consegue otimizar, como a Sandra falou, o cronograma da obra, minimizando o tempo de montagem, né? Porque na verdade você já pré-fabricou, essa obra já foi iniciada lá na indústria muito tempo antes. Se você vai montá-la num dia, é porque ela já foi pré-fabricada durante o tempo necessário na indústria. E aí você consegue fazer essas peças em uma escala maior também. Eu acredito que o custo disso... Consegue. Se você faz um maior número de unidades, então você ganha na quantidade, no volume. Agora, isso cai numa tendência também das pessoas quererem padronizar cada vez mais. O que é perigoso para a construção, para o arquiteto, né? Que tolhe a liberdade de criação, que você fala assim, mas espera um pouquinho, se você fizer dentro do padrãozinho, já tem as formas, já tá tudo mais barato. Eu tenho o 1 e o 2 e o 3. O prédio 1, o prédio 2, o prédio 3. Você de ver o seu interesse, o seu grau de interesse, de preocupação com o assunto, porque na verdade um projeto padrão, na verdade não é o melhor projeto. Você pode ter componentes padrão, ao meu ver. O arquiteto, conhecendo todos os componentes que são padrões da indústria, ele, com os recursos de criatividade, de concepção, de inovação que ele busca amadurecer ao longo da sua carreira, ele é capaz de utilizar esses elementos padrões de uma forma mais adequada do que simplesmente você escolher o prédio A, B ou C e ir lá implantar aquilo de forma grosseira num terreno, né? Então, eu preciso muito cuidado na hora de falar em padronização para não incorrer nesse risco. Aí, Márcio, aquela história, as pecinhas do Lego estão aí. Agora, se você for criativo, você vai fazer um Lego... É lógico. Você vai fazer uma junção diferente, né? Se você tem um Lego que tem peças que são bem feitas, são bonitas, são bem acabadas, e a pessoa que está montando aquele Lego tem uma maior capacidade de montar aquele Lego, e aí é por isso que a formação do arquiteto é importante, para que ele tenha a capacidade de unir as peças do Lego da forma mais adequada possível, e dando a melhor resposta possível àquela necessidade. Agora vamos te fazer uma pergunta aqui de cliente. Claro. Você tem cliente pessoa física e tem cliente pessoa jurídica, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho um projeto de casa, nós vamos ver projeto de indústria, projeto de edifício. Qual a principal diferença entre esses dois públicos em relação à construção sustentável? Quem que valoriza mais? Quem que tem uma visão mais interessada nesse conceito? Na verdade, ambos os pessoas físicas e pessoas jurídicas têm essa preocupação. O que acontece é que quando você está falando com um cliente empresa, ele às vezes tem um recurso maior, às vezes ele tem, proporcionalmente, as obras são maiores, né? Quando você vai fazer com uma empresa, a obra é maior. Então ele tem condição de aportar numa obra sistemas mais abrangentes. E ele tem uma preocupação também, depois de divulgar, que ele é sustentável? Isso acontece muito, né? A questão do marketing na sustentabilidade, a sustentabilidade é uma realidade, e o marketing ele vem junto, né? Aquele cliente que fez um bom trabalho nesse aspecto, ele veicula isso e aquilo dá credibilidade para ele. É claro que o consumidor tem que estar atento para ver o que é um marketing consistente e o que é um marketing que não está realmente
galgado por uma... Agora, uma coisa é fato, a construção sustentável, verdadeiramente sustentável, ela é mais cara do que uma construção convencional. Mas há uma questão de relação custo-benefício, né? Então, como é que fica essa questão da economia a longo prazo? Como é que essa economia pode ser mostrada para o cliente nos projetos sustentáveis? Olha, tem uma série de formas. Eu vou dar 2 exemplos aqui. No caso da economia de energia, na medida em que ele gera toda a energia no ponto de consumo, a conta de energia depois dele vai ser reduzida. Isso é um fato. Agora, ele tem que investir, num primeiro momento, em sistemas geradores de energia, em sistemas que consumam menos energia, para que essa conta depois se apresente dessa forma. Então você tem um investimento maior, por isso que ela, no primeiro momento, é mais cara. Pois se paga. Mas ela pode se pagar ao longo da vida útil do edifício. Como é o caso do elevador também, o elevador inteligente, né? Que imagino que tem um custo bem maior do que um elevador convencional, mas que depois acaba ele sendo... gera essa energia. Exatamente. A manutenção de um edifício que está construído com elementos com uma maior vida útil, que tenham uma maior longevidade, esses elementos são mais caros, porque eles, para serem construídos, para serem fabricados, precisam de materiais de melhor acabamento, uma melhor qualidade, uma mão de obra, tudo isso impacta no custo do elemento que vai ser utilizado naquela construção. Porém, depois, a manutenção, a substituição do elemento desse é menos frequente, a manutenção desse elemento é menos frequente, então isso tudo tem que ser levado em conta. Então vamos ver alguns exemplos práticos aí. Pessoal da ilha, vamos colocar o quadro Urban Flash na tela aí e vamos pegar e vamos comentar aqui com o Márcio Porto, que é o nosso entrevistado de hoje. A gente trouxe aí, o Márcio trouxe algumas obras aí, assim que o pessoal conseguir colocar na tela aí, a gente está aguardando. Tá sem croma? Ixi, então a gente não... Que bom, pena. então a gente não vai conseguir mostrar hoje que tá sem croma, paciência. Mas vamos falar então um pouquinho, sem mostrar, vamos falar um pouquinho desse projeto da Oscar Americano, né? Esse projeto da Oscar Americano aqui, vocês estão... O edifício Oscar Americano, é uma pena que a gente está com um problema no equipamento aqui, a gente não vai poder colocar na tela para vocês verem. Mas esse edifício Oscar Americano, muita gente deve conhecer, quem mora aqui em São Paulo, é um prédio que está localizado ali na Paulista, e ele foi projetado pelo escritório Sidônio Porto, que é o escritório onde o Márcio é diretor associado. Ele foi projetado pelo escritório em 1968, ou seja, há bastante tempo. E a gente já falou aqui sobre retrofit no Urbanville, e as particularidades desse projeto é que ele foi um dos primeiros de São Paulo a contar com uma fachada pré-moldada, que foi uma solução bastante inovadora num período em que uma fachada totalmente envidraçada praticamente era uma tendência, era o que dominava, né? Então conta um pouquinho sobre a origem desse projeto, que você deve saber um pouco da história desse projeto, o que ele foi de diferente e o que é o retrofit, para quem ainda não conhece o conceito de retrofit, e o que está sendo realizado nesse projeto de retrofit. Esse edifício, quando foi construído em 1968, ele estava previsto para tanto as fachadas quanto a estrutura interna dele, de pilares e vigas, serem todos pré-fabricados. Acabou que a fachada foi pré-fabricada, o sistema de estrutural interno não, por uma questão de limitação mesmo tecnológica da época, mas as fachadas do edifício foram concebidas a partir de um único módulo pré-fabricado de concreto, que foi fabricado, ele não foi pré-moldado, deixa eu só fazer esse parênteses, foi pré-fabricado na indústria. O pré-moldado geralmente ele é moldado no canteiro de obra, e então ele é um intermediário, ele é um intermediário entre o moldado em loco e o pré-fabricado, né? Tá. Nesse caso, os módulos foram fabricados numa indústria, levados de caminhão para o canteiro de obra, içados por uma grua e aplicados na fachada. Então com isso foi resolvido o fechamento do edifício. Nesse módulo existe uma solução integrada para que o equipamento de ar-condicionado esteja embutido nele, então vai um pouco aí da coisa da infraestrutura integrada no painel de fachada. A própria caixilharia também foi feita sob medida para esse módulo, mas
na época não foi possível fazer a caixilharia integrada no módulo, mas hoje já seria. Mas esse módulo ele tinha uma função de brise, de quebra-sol, para atenuar a carga térmica interna do edifício. E aí poupar ar-condicionado. Poupar ar-condicionado, Existe uma taxa que mede a relação de aberturas e fechamentos numa fachada, que para um país tropical como o Brasil, tem que um determinado coeficiente, então você tem que respeitar, você não pode fazer tudo de vidro. Hoje até pode, hoje a tecnologia do vidro está muito avançada, tem vidros então está muito bem resolvido nesse aspecto. Na época, os vidros não tinham essa qualidade, então você misturar porções de área de fachada fechadas e abertas ajudava muito nessa coisa da atenuação da carga térmica e da economia de energia dentro do edifício. Tá, e o trabalho de retrofit vem ser, para quem não conhece... Hoje, o retrofit é uma reforma, né? Ele vai além de uma reforma, do que se diz simplesmente reforma, porque ele pode inclusive mudar na verdade, o retrofit é uma reforma, é um termo... É uma reforma sofisticada. É uma reforma sofisticada. É uma reforma que... É um termo aí que o mercado usa, inclusive, para agregar valor de marketing. Mas, vamos dizer, ao invés de você demolir um prédio e construir um novo em cima, você reforma, você retrofita aquele prédio da forma mais inteligente possível para que ele possa atender eventualmente a um novo uso, né? Pode ser um galpão industrial que vira um escritório, por exemplo, ou um escritório que foi projetado de uma determinada forma há 40 anos, nesse caso, né? Ele foi projetado há 40 anos atrás para atender o mercado de uma forma, e hoje ele está sendo reprojetado para atender um mercado com demandas novas, demandas de... É uma remodelagem, uma adaptação. Às vezes o retrofit ele realmente deixa só a casca a estrutura e refaz até a divisão interna, né? Em edifícios históricos, né? Você vê isso em cidades históricas. Na Europa, por exemplo, que tem muito prédio histórico, você vê muito isso, né? O prédio você tem aquela fachada, tudo antigo, você entra, de repente dentro está tudo novo. Tudo novo, né? Hidráulica. Todas as instalações do prédio são refeitas. Até as lajes de piso são novas, a estrutura toda é nova, então você mantém só aquela casca. Eventualmente é só uma fachada que você mantém, que é de fato a fachada tombada, e lá dentro você faz a adaptação. Agora deve ser curioso, né, normalmente os casos de retrofit que a gente vê, a construtora A projetou, construiu o escritório, né, e depois, anos depois, 40 anos depois, o escritório B e a construtora B refazem, né. Nesse caso está sendo curioso porque o escritório estudou no ponto, projetou, e agora está projetando retrofit. Exatamente. Como é que está sendo essa experiência de reolhar um projeto que foi feito há 40 anos atrás? Está sendo uma experiência muito importante para o escritório, para que a gente possa resguardar as qualidades arquitetônicas dessa obra, que já é emblemática na esquina onde ela está, ela já é parte de uma memória, mas com a nossa própria linguagem fazendo essa transformação para que a gente possa deixá-la atualizada para o mercado nos dias de hoje, com um valor agregado, mas ao mesmo tempo com essa coerência de concepção, que ao nosso ver é fundamental, inclusive, para a memória da cidade, né? A gente pode falar isso para edifícios históricos do século XVI, mas para os edifícios que hoje, no século XIX, no século XX, no século XXI, vão deixar sua marca e que deve ser respeitada para a identidade de quem passa por ali, para gerações que viveram naquele ambiente e que vão continuar, aí, os seus descendentes, participando dessa essência. Isso, ao nosso ver, é muito importante. Muito bem, nós estamos falando de um edifício comercial. Agora nós vamos pular para uma outra experiência, que é uma fábrica, né, uma planta industrial. Que é outro exemplo de aplicação da sustentabilidade, aí, que é a fábrica da Brastemp, né? Como é que é? Quais são as maiores dificuldades de se projetar para uma indústria? Quais são as particularidades ou as facilidades, né, de se projetar para uma indústria? O engraçado é que a gente vê, a indústria foi tão castigada, né, porque a indústria é poluente, e me parece que as indústrias foram também as primeiras que... Hoje eu vejo assim, exemplos aí de fábricas moderníssimas que tem... a fábrica da Natura, que eu conheci lá em Cajamar, por exemplo, é um exemplo também, né, de um projeto sustentável. Como é que é projetar fábrica sustentável? A indústria teve que dar essa resposta porque ela tinha aquela imagem de que a indústria era um caixote cinza escuro, sujo, e
essa imagem... Cheio de chaminé. Cheio de chaminé, curva, né? A gente, quando projetou a fábrica da Brastemp em Rio Claro, buscou alterar essa visão em função de uma concepção arquitetônica que valorizasse as áreas comuns, que valorizasse as áreas sociais, as áreas de trabalho, por meio de elementos arquitetônicos como beirais, como o próprio paisagismo da fábrica. E os componentes dessa indústria, por exemplo, são pré-moldados, em parte pré-fabricados, mas no prédio administrativo, por exemplo, nós temos elementos pré-moldados que foram moldados num canteiro de obra e colocados na posição por meio de máquinas e descompõem a fachada, que enriquecendo a fachada, sob o ponto de vista plástico, você olhando as imagens dessa obra, você vê que plasticamente ela tem uma característica rica, valorizada, não só por elementos que dão uma plasticidade, mas também agregam, ele ajuda a controlar, pelo fato da forma, da geometria desses componentes, a passagem da insolação, por exemplo. Então, a carga térmica, novamente falando nesse aspecto, do edifício ela é minimizada, a energia do ar-condicionado é menor, é menos demandada. Então, você com isso consegue, no final, o resultado de um edifício que tem qualidades que, se você não levar em consideração na hora de projetar, você não agrega o edifício. Isso, no caso, estou falando do edifício administrativo. Nas áreas industriais, nas áreas de produção, você tem uma outra questão, porque você precisa de grandes espaços livres para que as linhas de montagem sejam instaladas e possam ter uma certa flexibilidade, para que ao longo do tempo essas linhas sejam renovadas, novas máquinas sejam colocadas, eventualmente o produto que sai dali hoje não vai ser o mesmo produto que vai sair amanhã. Então você precisa de soluções mais modulares, menos particulares, né? Você possa inclusive repetir, mas aí o pré-moldado entra, ou o pré-fabricado entra novamente, na medida em que o arquiteto, sabendo utilizar o sistema da forma mais ampla possível, ele vai dar uma solução melhor para um determinado vão, ele vai conseguir um vão maior, otimizando o esforço da estrutura, quer dizer, aquela estrutura ali ela vai estar no limite do seu esforço. Ao invés de você usar um coeficiente de segurança enorme, você pode usar uma estrutura mais esbelta. Os painéis de fechamento eles podem ser utilizados, no caso dessa fábrica, por exemplo, foram utilizados painéis de fechamento que eram painéis de laje, e foram utilizados esses painéis de laje eles foram utilizados na vertical ao longo das fachadas, porque eles tinham um apelo, dessa forma, um apelo estético bacana, que agregou valor arquitetônico do ponto de vista estético, mas também nós utilizamos um painel que era basicamente utilizado para lajes nas fachadas, ou seja, foi mais uma utilização do mesmo elemento modular daquele sistema, porque os pré-fabricados de fachada, eles que disponíveis na época não dariam o mesmo resultado arquitetônico que a gente queria. E, enfim, isso faz parte dessa pesquisa que a gente, no dia a dia do escritório, pratica e consegue, num evento de uma obra como essa, agregar um projeto, e lá na frente o resultado, o edifício por si só já diz tudo, e não precisa nem ficar... A questão do aproveitamento de luz natural, assim, nessas plantas de fábricas, assim, você consegue ter hoje soluções para colocar... não digo aberturas, mas aquela transparente que deixa... Me chamou a atenção te perguntando isso, porque eu fui, há 2 finais de semana, eu fui no Walmart de Itu, uma construção gigantesca, de pré-moldado, né, ou pré-fabricado, não sei, e me chamou a atenção porque numa construção desse tamanho, no meio tinha uma parte de algum material que é translúcido, que deixa passar a luz do dia. Estava um dia de céu azul, bastante sol, e ali naquela parte no meio,
todas as luzes estavam apagadas, entrava uma claridade fantástica. Olha que legal. Iluminava tudo. E o resto do hipermercado foi inteirinho com luz acesa. E eu fiquei pensando, por que o arquiteto que projetou isso aqui não colocou aqui, porque esse negócio durante o dia não precisava ter nenhuma luz acesa, né? E olha que legal, o cara foi sustentável e o cliente lembrou da marca. É muito legal isso. Não, isso é importante, a gente tem em mente. Claro que você usando recursos como esse de uma forma mais ampla, né, e mais vezes no mesmo projeto, você começa a apagar mais luzes, você começa a utilizar mais a luz do dia em detrimento à luz artificial. Hoje já tem tecnologias que permitem você ter uma cobertura extensa, assim, você ter mais áreas dessas desses materiais que permitem passar? Existem. Por exemplo, dependendo do projeto, você pode usar um shed, que é uma forma construtiva, um elemento arquitetônico que permite a passagem da claridade da abóbada zenital sem que os raios solares entrem no ambiente diretamente, superaquecendo o ambiente. Então você tem que usar o shed voltado para o sul, no caso do hemisfério onde a gente está. Então o sol que passa pelo norte ele é barrado pelo telhado de um lado, mas a claridade zenital ela entra no ambiente pelo outro lado. Se você usar beirais, além do shed, em conjunto, né, você pode criar um elemento arquitetônico integrando sheds com beirais, você aumenta ainda mais a eficiência desse elemento. E nós temos plantas industriais em que você não tem as luzes acesas durante todo o dia, porque esses sistemas de cobertura ajudam a otimizar a entrada da iluminação natural sem o superaquecimento do ambiente interno. Então, na hora que você vai acender a luz, já é de noite, porque você já não tem mais a luz natural para usar. Que aula, hein, Sandra Lanza? Puxa vida, viu? Temos aí perguntas dos nossos internautas, comentários? Temos uma questão bem interessante aqui do Neto Palma. Ele pergunta o seguinte: qual seria o principal desafio da sustentabilidade na construção civil? Existe um desafio principal nisso tudo? É uma questão tecnológica, é uma questão cultural? Por que a sustentabilidade não está mais presente na nossa vida? Eu acredito que essa conscientização que nós estamos trabalhando nela vai surtir um efeito de gerar maior demanda por esses projetos com o tempo. Então esse é um aspecto, vamos dizer, cultural, né, que ele impulsiona outros aspectos tecnológicos. Então é um pouco essa engrenagem aí que vai, com o tempo, ao meu ver, se consolidar. A gente, com o tempo, talvez não vá nem mais falar em sustentabilidade, isso já vai ser uma realidade. Uma coisa inerente para todo mundo, inerente, exatamente. Essa palavra é boa. Bom, o Urban View está chegando no final. Eu queria abordar, a gente falou de um projeto de edifício, que é o Oscar Americano lá na Avenida Paulista. Falamos aqui de uma fábrica, que é o caso da Brastemp. E eu queria que você me falasse um pouquinho desse projeto da Petrobras, que também, mais uma vez, é uma pena que a gente não esteja com esse problema, a gente possa ter um projeto lindíssimo, eu vi aqui na minha tela. Inclusive a Joana aqui, que preparou o conteúdo aqui, ela fala que houve muita polêmica em relação à mobilidade urbana nesse projeto, em função da mudança do traçado da Avenida Reta da Penha, para facilitar a entrada e saída de veículos na saída da Petrobras. E ela fala assim que a Reta da Penha ficou com uma leve curva no meio. O que acontece lá, assim... Fala muito sobre esse bom. projeto, o que é esse projeto? É uma reta explica. curva, é uma isso, reta Márcio? curva, segundo aqui, O que acontece lá é o seguinte, essa sede da Petrobras em Vitória, no Espírito Santo, o edital do concurso foi montado, quando chegou para nós, foi montado com base em todos os parâmetros de certificação, no caso, se eu não me engano, a LEED, e foram obedecidos. Então, o edifício, as torres do escritório, elas têm sistemas de controle de iluminação natural nas fachadas pelo lado de fora. Hoje ela poderia até ser feito com base em vidros com uma capacidade de filtrar esse volume de calor, mas enfim, na época a gente usou brises externos, por exemplo, foram criados átrios totalmente ventilados, eles não são fechados. Depois que for ver as imagens do projeto vai ver que os átrios para ingresso nessas torres são totalmente abertos, embora eles sejam cobertos. Então você tem áreas de amenização para as pessoas que entram e saiam, que vão fazer um horário de intervalo nesses ambientes. Você tem o sistema de infraestrutura que abastece essas torres de escritórios,
vindo de uma central de utilidades no próprio canteiro, ela é toda subterrânea, então a gente dispensa a necessidade de infraestrutura cabeada ou de pipe racks, que além de serem elementos que poluem visualmente o espaço, eles estão expostos ao tempo, ou seja, eles estão guardados, né, no subterrâneo, eles podem ter uma manutenção mais controlada, eles têm as intempéries têm uma incidência menor sobre essa infraestrutura, então você consegue maior longevidade para ela. Todo o sistema de urbanização dentro do terreno foi feito de forma a preservar a topografia e a vegetação existentes originalmente. O que foi retirado vai ser restabelecido da forma como era. Então, o perfil natural do terreno, por exemplo, quando a gente pega o trecho onde o maior número de edificações é implantado, você percebe que o perfil natural do terreno foi, na medida do possível, respeitada. Se você perceber a forma como os edifícios interferem nesse perfil natural. A gente procurou fazer com que o mínimo de escavações fossem feitas por meio de um aumento gradativo das lajes. Você não tem todas as lajes iguais do começo ao fim. Elas são menores num trecho e vão aumentando, acompanhando a curva. Você tem menos movimentação de terra, gasta menos diesel de trator, polui menos. Né? Tem uma série de... Tem todas essas qualidades, elas andam todas juntas, né, num projeto como esse. Essa coisa da curva, na verdade, o que nós fizemos lá foi uma pista de desaceleração. Durante o período de obra, talvez tenha havido um problema de trânsito no local, mas na medida que a obra fica pronta, essa pista de desaceleração, ela tira o trânsito da avenida para dentro do terreno. Então, esse é um recurso de projeto, de obra uma escala um pouco urbana, que é fundamental. A gente devia, inclusive, ao meu ver, ter ele replicado em uma série de outros trechos de rodovias, de ruas, nas cidades, nas rodovias brasileiras, porque ela ajuda a você minimizar o impacto do polo gerador de tráfego, que é um edifício como esse, numa via urbana, para que o volume de carros ele seja dividido um pouco, né? Ele tira aquele volume de carros. É por isso que, em grande parte, nós temos trânsito, por exemplo, em São Paulo. Tem uma série de empreendimentos que poderiam conter um recurso como esse, mas que não contém. Tudo bem. Sandra Lanza, estamos chegando ao final do nosso vídeo de hoje. A gente conversou aqui com o Márcio Porto, sócio-diretor do escritório de arquitetura Sidônio Porto, Arquitetos Associados. Muito bem, eu queria só finalizar com uma colocação do Neto Palma, que eu acho muito pertinente para tudo que a gente conversou aqui. Ele fala assim: temos que conservar o nosso planeta, senão o que vamos deixar para os nossos filhos e netos? É necessário mais consciência para que possamos preservar o que é de todos nós. Muito bem. Parabéns. Só que antes de terminar o nosso Urban View de hoje, a gente obviamente vai ver o resultado aqui online, o resultado da nossa enquete, que com certeza às vezes é uma provocaçãozinha aqui, só para ver o que o pessoal acha, né? E hoje a gente perguntou então, construção sustentável, marketing ou realidade? E aqui a gente tem o seguinte, 31,3% acham que é marketing, 18,8% acham que é realidade, que já é uma realidade, é a minoria. E 50% ganharam, acham que é apenas iniciativas isoladas. E aí, eu pergunto a você, Márcio, se você acha que isso... Qual a tua opinião nessa história aqui? Quer dizer, são apenas atitudes isoladas, que nem a maioria, ou já está se tornando uma realidade? Você tem um quadro geral, né? Você tem todos os contratantes, você está vivenciando essa realidade, está vivenciando esse mercado. Então, você tem todos os contratantes, as pessoas físicas que vão construir suas residências, as empresas que vão construir edifícios, que vão construir fábricas, que vão construir... Você tem o governo também, que é um contratante, e você vê aí todos os seus escritórios de arquiteturas, as empresas, como é que se diz? Os incorporadores. Você acha que isso está virando realmente uma realidade, a coisa está avançando muito bem? Dá o teu quadro geral aí. Eu acredito que, se você for pegar o volume de obras do nosso planeta como um todo, nós estamos falando em uma realidade isolada, realmente são pontuais ainda as iniciativas.
Mas se você for medir isso em relação aos últimos 10 anos, aos últimos 20 anos, nós já estamos com uma fotografia bem mais consolidada. E os players aí dessa cadeia cada vez mais falam nesse assunto. Então, eu acredito que seja uma questão de tempo para que essa realidade ela não seja nem mais uma busca, ela já seja um resultado. Eu acho que, não vou dizer em quanto tempo, mas se a gente continuar assim, eu acredito que dentro de um determinado horizonte aí, nós vamos ter, não vamos mais falar que precisa de sustentabilidade. Fala-se tanto, que daqui a pouco vai falar assim, mas pô, você está falando de sustentabilidade? Isso é básico, né? Isso é básico, Por exemplo, exatamente isso. fumar dentro de restaurante. Ué, isso é um todo aquele tumulto, hoje em dia as pessoas não sabem. Você lembra do cinto de segurança? O cinto de segurança... Ninguém usava, né? Ninguém usava. Bom, eu me lembro que nos anos 70, eu que sou um pouco mais novo, nos anos 70, ninguém usava assim, ninguém. Não, a gente viajava com os pais da gente, tudo solto lá atrás. Hoje meu filho anda numa cadeirinha que é presa num cinto de segurança e ele tem um cinto de segurança na cadeirinha dele. Olha aí. E não pode andar sem, e cada idade tem uma cadeirinha específica, enfim. E dá pra lembrar do tempo também que a gente fumava dentro de avião. Que foi uma Nossa, coisa é verdade. surreal, né? Você tinha ala de fumantes e ala de não fumantes. Hoje em dia isso é surreal. É surreal. Tudo bem. Muito bem, a gente conversou aqui no Urban View de hoje com o Márcio Porto, sócio-diretor do escritório de arquitetura Sidônio Porto, arquitetos associados. Ele também é associável, gente. Ah, meu Deus do céu, é o final do programa. A gente conversou sobre o nosso olhar da semana, que foi sustentabilidade na construção civil. A arquitetura pode ajudar de forma realmente eficiente. A gente descobriu que pode, né, Sandra? Sim, senhor. Então, Márcio, muito obrigado pela tua presença Obrigado aqui. a você, Gilberto, Sandra, foi um prazer. E essas imagens que vocês não conseguiram ver aqui hoje, no site do escritório, que é www.sidonioporto.com.br, podem ser vistas algumas delas. Pra tudo tem solução, Para olha tudo aí. tem solução. E vocês fiquem à vontade para entrar em contato conosco aí para esclarecer. Legal, então é só acessar aí www.sidonioporto só. Sidônio com S, sidonioporto.com.br. Acessem lá para vocês a poderem ver as imagens desses projetos, com imagens muito bonitas. Estavam aqui com a gente, pena que a gente não conseguiu, mas nem sempre a tecnologia Pois é. que tanto nos ajuda, também quando ela falha, a gente fica aqui meio na mão dela, né? Acontece, programa ao Sandra. vivo, né, Gilberto? É assim mesmo. Parabéns, Gilberto, e obrigada pela participação de todos vocês aqui hoje no Urban View. E a gente espera vocês a semana que vem, terça-feira, meio-dia, aqui na TV. Isso aí, terça-feira que vem, meio-dia, a gente está de volta com mais uma edição ao vivo do programa Urban View. Até lá. Obrigado.